Salve rapaziada, Paulo Guri na área, beleza, beleza, beleza. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre finalização. Vou fazer uma finalização com você aqui ao vivo e vou quebrar mais mitos e verdades. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Paulo Guri, eu sou especialista em metalização e pintura automotiva. Com mais de 8 anos nesse mercado, eu já desenvolvi várias técnicas que inclusive já gerou bastante evolução na metalização. Para você que não entende nada sobre metalização, saiba que a metalização ela é um processo químico. São 4 reagentes químicos que fazem a película metálica sobre a peça. Só que um dos componentes é o nitrato de prata. E a prata ela não pode ficar exposta ao tempo. Nós precisamos criar uma proteção. Para isso nós colocamos o verniz automotivo como opção de proteção, tá? O que acontece? A prata, por ela ser um material mais sensível, ela sofre oxidação facilmente. O que é essa oxidação? É como se fosse uma espécie de corrosão na prata. É um envelhecimento precoce. Então nós temos que proteger para dar resistência e prevenir essa ação do tempo. Agora é o seguinte, não se deixe enganar, já vou quebrar o primeiro mito, que a prata não amarela. Gente, a cor original do reflexo da prata é amarelado. Isso é normal. Só que ela é um pigmento prata. Conforme ela vai envelhecendo, ela vai amarelando cada vez mais. Só que isso não se deve acontecer no momento da finalização. Isso tem que acontecer depois de muito tempo. Então, para que a gente evite esse amarelamento precoce, a gente por um tempo utilizava-se pigmentos coloridos como azul, preto, roxo, que era para poder criar uma ilusão de ótica, chamado estrela de Oswald, onde você faz uma jogada com as cores e aí ela reflete prata, você disfarça aquele amarelado. Durante todo esse tempo foram desenvolvidos vários produtos, né? A primeira era o finalizador, que era feito com álcool, cloreto de estanho, aí depois da metalização se aplicava, depois finalizava, aí depois o cloreto do estanho começou a ficar ruim, aí veio a seladora Lescher, que a gente misturava nos pigmentos e selava a peça. Na minha opinião, pessoal, esse é o melhor método em termos de resistência que tem. E depois vieram os vernizes de metalização e tudo mais. E agora nós conseguimos entender realmente o que acontece com a metalização logo após o processo de fabricação, que é quando você metaliza essas peças aqui, ó. Essa peça foi finalizada com a seladora Lescher. Essa peça aqui já deve ter uns 2 anos, tá? Fica aqui de amostra aqui na escola. Mas se você reparar bem, ó, você consegue ver vários pontos azulados, tá vendo? Ó, tá metalizada, mas ela tem vários pontos azulados. Era o perigo da pessoa exagerar na seladora Lescher, ficar a peça totalmente azulada. Mas é melhor assim do que amarelada. Só que o cliente percebe, tá? E o que nós percebemos? Pessoal, primeiramente você precisa entender o porquê, já vou quebrar o segundo mito, tá? O porquê que não se deve colocar verniz automotivo sobre a metalização. Ou verniz de metalização, enfim. Pessoal, a prata, ela só é transformada em cima da peça porque ela tem um jogo ali de íons. A troca de íons e elétrons faz com que esse metal crie forma em cima da peça. E esses íons, ele emite uma energia que pode ser positiva ou negativa, tá certo? E os outros materiais, como vernizes, essas coisas, também emitem essa mesma frequência. Então, por exemplo, vamos supor que a prata ela é negativa e o verniz é positivo. Vai grudar, tranquilo. Agora, se a prata for negativa e o verniz negativo, não vai grudar. Ele vai ficar em cima, mas com o tempo ele vai desplacar. Por quê? Porque não tem elétrons ali para que tenha essa resistência. É como se você jogasse um verniz em cima de uma peça cromada, uma peça polida. Ela dura um certo tempo, mas com o tempo desplaca, tá certo? Esse é um problema que você não deve jogar verniz direto na peça. Segundo, que como o nosso processo ele é a base de água, como que eu posso terminar e já finalizar? Não posso, porque eu tenho que esperar essa água sair. Então, pessoal, nós temos que ter um meio termo. O que é esse meio termo? Um produto que resiste à água ao mesmo tempo que está secando e que quando seque, ele sele essa prata para quê? Para que não haja nenhum tipo de oxidação. Então, depois que eu parei a metalização, ela já começa a oxidar. Então, normalmente o pessoal pega a peça, vai lá para fora, filma ou deixa ali secando. Só esse momento já é suficiente para oxidar ela e na hora da finalização pode acontecer de dar problema. Guri, mas por que às vezes não dá? Pessoal, a química, ela tem suas variáveis, ela tem variáveis de pH, ela tem variáveis de desequilíbrio químico, ela tem variação até de temperatura. Então, dependendo de como está o seu ar, o compressor, ou então da temperatura da água, isso pode modificar quimicamente a estrutura, tá? E aí, quando você vai finalizar, tá tudo bem, tudo pratinha, mas no momento da finalização acontece, tá?
Outro ponto é a questão do thinner, do catalisador também que ataca a prata, tá certo? Então o que nós vamos fazer aqui agora ao vivo para você? Eu vou fazer todo o processo agora que nós criamos. Qual é a eficiência desse produto? Esse produto, ele faz o quê? 3 coisas. Primeiro, ele modifica a condutividade elétrica da prata, porque a prata é negativa, ele modifica, tá? Para poder dar aderência no verniz. Segundo, ela faz uma selagem instantânea na peça, mesmo com água. Ela permite que a água saia, mas a peça fica selada. Cria um poder fantástico de aderência, tá? Sobre a peça. Se a peça está com muito defeito, eu vou fazer uma outra peça para ver o resultado final. E vamos fazer o processo passo a passo para você entender. Pessoal, o processo de metalização é normal, pode ser com chama, sem chama, não importa, tá? Eu gosto de utilizar chama porque a chama só serve para deixar a peça hidrofílica, ou seja, ela recebe a água, tá? Mas qualquer tipo de pré-ativador que você tiver aí receita, pode usar. O importante é que a água forme uma camada, não é diferencial de fórmula alguma, tá? O importante é que ela faça uma camada de água. Eu gosto de utilizar a chama porque ela já tira todo tipo de contaminação que possa haver na peça.
turma, é aqui que muda o processo. Nós terminamos a metalização no processo convencional. O ideal agora nós iríamos por espessante. Você não vai passar o espessante, você vai passar diretamente esse concentrado aqui, tá? É uma fórmula que ela vai dar aquelas 3 vantagens para a peça. O que você vai fazer? Por que você não pode passar o sabão? Porque esse produto ele tem que cobrir a peça por completo. Então você vai deixar cobrir, vai deixar escorrer naturalmente e vai dar uma secadinha e vai levar para a estufa por meia hora, beleza? Então, ó, tem que estar hidrofílica, né? Ó, senão não vai fazer a camada, tá vendo? Ó, a peça tem que levar um banho e ser coberta pelo produto. Se você passar o espessante, vai dar certo também, só que aí pode ser que fique umas marquinhas de bolha de água. Tá vendo? Aqui ela forma um filme, ó. Ó. Você pode aplicar a primeira demão, ó, deixa escorrer normal, ela não ataca a prata, tá vendo, ó? Não ataca a prata, ela vai escorrer normal. No futuro nós vamos criar um processo onde você só vai mergulhar na peça. Vai deixar lá dentro por 20 minutinhos, retira, põe na estufa e já vai estar pronto. Aqui é só uma demonstração para vocês verem já o que pode melhorar aí no seu processo. Ó, vou dar a segunda demão. Só para garantir que pegou em todos os cantos, tá? É legal que pegue em todos os cantos, para não haver contato externo com o ar. O grande segredo desse produto é isso, ó. Ele isola a prata por completo, ele remove a água da prata, isola, e quando secar, você nem precisa de colocar verniz se você não quiser. Você pode tocar na peça, pode passar papel, pode passar pano, não tem problema. Agora, se for uma peça de impacto que vai pra rua, eu acho interessante você aplicar o verniz. Inclusive, nós vamos finalizar aqui nesse vídeo para você ver qual tipo de verniz que a gente vai usar, beleza? Ó, deixa a peça escorrer, eu não enxago, eu só vou secar e levar para a estufa. Ó, pessoal, sequei a peça, tá? A peça, ela fica meio azulada, tá vendo? Ó, não tem problema. E você pode enxergar também umas rajadinhas. Mas isso é normal, é do produto. Quando ele secar, isso aqui vai sumir, tá? Ó, a peça aqui, pessoal, ela já está finalizada. Se você não tiver estufa, você pode aguardar 24 horas que ela vai secar normal, tá? Eu só vou colocar na estufa para acelerar o processo e mostrar o passo a passo para vocês, beleza? Ó, turma, já calibrei a estufa aqui, ó, 60, 65 graus, tá? As peças já estão aqui, ó, já tá secando, tá? Vamos deixar aqui por 30 minutos e vamos finalizar. Aí, turma, meia hora de estufa, peça finalizada. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, ó, mas se você observar, ó, a peça, ó, tá meio azulada, tá vendo, ó? E tem umas rajadinhas, tá vendo, ó? Não se preocupa com isso, com essas rajadinhas, com esse azulado, que vai dar tudo certo no verniz final, beleza? Então o que nós vamos fazer? Vamos catalisar agora aqui o verniz final. Eu utilizo o verniz da Wanda, o 9100. Vamos catalisar aqui agora ao vivo e vamos finalizar para você ver como é que fica. Fazer pouquinho, porque é uma pecinha pequena. Esse verniz é um verniz alto sólido normal, 2x1. Vamos fazer a diluição normal, conforme manda o fabricante. E vamos fazer a aplicação de 2 ou 3 demãos, você que vai definir ali. E de acordo também com a sua habilidade, tá? A pistola.
Pessoal, vamos lá. Vou tentar fazer o mais perto possível aqui que vocês possam enxergar, tá? Ó. Não carrega muito na primeira demão, tá? Porque para não reagir com o produto. Ó. Vai de acordo com a sua habilidade, para você não deixar escorrer, tá? Senão você vai perder a peça, ó. Ó, dá uma olhada. Pecinha bem finalizada, ó. Vou dar a primeira demão, vou dar a segunda, e como essa aqui é uma pecinha que vai ficar na prateleira, eu vou encerrar, tá? Eu já vou dar a segunda demão, pessoal, mas é porque eu tenho habilidade. Você pode deixar os intervalos, tá? Aí, galera. Pecinha finalizada, ó. Pode ver que as manchas azuladas já sumiu tudo, tá? Só deixar secar e já vai estar pronta a sua peça. Bom, pessoal, este agora é o novo processo de finalização de peças, tá? Você consegue isolar a prata para que ela não sofra nenhum tipo de oxidação precoce e aí sim você vai finalizar com segurança, tá? Peças de artesanato, gente, não precisava fazer mais nada, nem verniz não precisa. Pode pegar na mão, pode lavar, pode fazer normal que a peça não desplaca, não desbota, não acontece nada. Agora, como se fosse uma peça, uma roda, um tanque, uma peça que vai ficar externa, um para-choque, alguma coisa assim, é legal que você finalize com de 2 a 3 demãos de verniz alto sólido para garantir que qualquer pedrinha não vá machucar ali a pintura. Beleza, pessoal? Mais uma novidade aí do Grupo Iniciantes da Metalização. Pessoal, faça um comentário, deixa o like, comenta. Vocês não comentam nos nossos vídeos, não deixa like. Poxa, desse jeito aí a gente vai parar de trazer novidades para vocês. Pessoal, tamo junto! Mais uma da Paulo Guri!